Então, boa noite, aqui é boa noite, mas né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então vamos aqui para mais uma conferência, né? Aqui para mais uma conferência, que hoje nós vamos fazer a conferência da sessão 2, a providência da ressurreição, a providência da ressurreição, a sessão 2 do princípio divino. Então, vamos lá para começar essa conferência. Vamos lá. Como se cumpre a providência da ressurreição? Né? Como Deus realiza a sua obra de ressurreição? Vamos ver isso aqui. Então, como nós já sabemos, né, nós estudamos na sessão 1, que a ressurreição ela significa o processo através do qual uma pessoa decaída é restaurada ao seu estado original, destinado por Deus, né? Então, nós aprendemos isso na sessão 1. E, portanto, né, a providência da ressurreição, ela significa, né, a providência da restauração, né? Ela significa a providência da restauração, né? E que nós vemos também que como a providência, né, da restauração ela é obra da criação de Deus. A providência da restauração ela é obra da criação de Deus, né? E a ressurreição é uma obra da recriação. Então, desse modo, a providência da ressurreição é realizada de acordo com o princípio da criação, ou seja, né, o princípio da ressurreição, né, a ressurreição ela é realizada de acordo com o princípio da criação, de acordo com a providência da recriação, né? Então, ela é realizada de acordo com isso, né? Bom, aqui temos exemplos, né? Vamos ver esses exemplos aqui, né? Vamos ver esses exemplos aqui, né? Benefício da idade, né? Então, esse benefício é assim, na história da providência da ressurreição, né? Muitos daqueles quem foi confiado a uma missão, né? Aqueles seguras centrais, né? Daquelas seguras centrais dedicaram-se com toda a vida de fé, com toda a sua fé e sinceridade para realizar a vontade do céu, a vontade de Deus. Embora eles não tenham cumprido totalmente as responsabilidades, né, porque a maioria na história da criação e tudo mais, eles não cumpriram totalmente suas missões, né, suas responsabilidades, né, a responsabilidade que lhe foi dada, né, a missão que lhe foi dada, né, baseando-se em sua devoção, né, eles expandiram, né, o fundamento sobre o qual as gerações sequentes puderam formar um relacionamento com o coração com Deus, mas não cumpriram totalmente suas missões, né. Então, nós chamamos este fundamento, né, que eles formaram um relacionamento com o coração com Deus de mérito da idade na providência da restauração, ou seja, mérito da idade, né? Benefício o mérito da idade, né? Então, o mérito da idade tem aumentado em proporção bem grande, né? Direta de coração estabelecido pelos profetas, os sábios e os justos anteriores a nós, ou seja, lá no passado. Então, a ressurreição ela é realizada baseando-se, né, assim, igualando-se no mérito da idade, né? Segundo, né, de acordo com o princípio da criação, né, que a gente viu lá no princípio da criação, se você não viu também as conferências passadas, tem a conferência passada lá, tem tudo aqui no canal, desde a introdução até aqui, né, temos tudo aqui desde a introdução, né? Se você não viu ainda as outras conferências, tá aí no canal, ok? Então, né, o segundo, né? De acordo com o princípio da criação, era a responsabilidade de Deus criar os seres humanos e transmitir-lhes sua palavra, enquanto a porção de responsabilidade do homem era alcançar a perfeição através da crença na palavra de Deus, né? E também da vivência de acordo com esta, né? Então, a responsabilidade de Deus, né? A porção de responsabilidade de Deus era criar os seres humanos, né? E poder transmitir a eles, né, a sua palavra, né? Enquanto a porção de responsabilidade do homem, né? A porção de responsabilidade do homem é alcançar a perfeição, né? Através da crença na palavra de Deus, né? através da prática de Deus, através da prática do princípio divino, através da vivência do princípio divino, a crença em Deus.
a crença e a prática do princípio, né? Então, e também tem o terceiro, né? De acordo com o princípio da criação também, né? Assim, aqui também na ressurreição a gente vai falar muito do princípio da criação, um pouco também, vai pegar uns pontos dele. Por quê? Porque como a gente viu aqui no começo, como a gente viu aqui no começo, a ressurreição, né, o providência da ressurreição, ela é realizada de acordo com o princípio da criação, né? Porque a ressurreição é uma obra de recriação, né? A criação de Deus, né? A criação de Deus, né? Sobre o princípio da criação. Então, por isso que pega bastante ponto do princípio da criação, né? Então, de acordo com o princípio da criação, né? O espírito, né, de uma pessoa, somente ela só pode crescer, né? Ela só pode, assim, subir de nível, assim, ela só pode, assim, chegar até a perfeição, crescer até a perfeição, através do seu eu físico, né? Através do eu físico dela, né? Então, do mesmo modo, né, lá na providência da ressurreição, aqui na providência da ressurreição, a ressurreição de um espírito só pode ser alcançada através da vida terrena. Explicando melhor, é assim, o espírito, ele só pode ser aperfeiçoado, o espírito, ele só pode crescer até a perfeição através do eu físico dela, ou seja, através do homem físico, dela física. Ela só pode crescer através dela, do eu físico dela, né? Que, de acordo com o que ele faça, ele vai crescendo até chegar à perfeição. Então, ele só pode chegar à perfeição, ele só pode crescer, ele só pode subir de nível, ele só pode alcançar a perfeição através do seu eu físico, né? Também, o quarto ponto, né? Também fala sobre, né, segundo o princípio da criação, né? Então, segundo o princípio da criação, o homem, ele deve atingir também a perfeição, ele também pode atingir a perfeição através dos 3 estágios ordenados, né? Manifestados como 3 idades na providência da extração, os 3 estágios ordenados, né? São organizados, né, são manifestados como 3 idades na providência da restauração, que são formação, crescimento e aperfeiçoamento, né? Estamos aqui vendo aqui até aqui, né, do homem decaído, né, vai passando por... O homem decaído tá lá embaixo, né, lá embaixo da formação, né, tá lá embaixo da formação, tudo mais, né? E aqui, olha, ele vai crescendo, até a formação, aí depois ele cresce mais um patamarzinho, crescimento, depois chega até o aperfeiçoamento, e ele pode realmente ter, Deus vai ter domínio direto dele, né? Vai chegar até o domínio direto de Deus, né? Ele vai se tornar um homem original da criação, um homem aperfeiçoado, né? Esse é o período da ressurreição, assim, né? Esses 3 estágios ordenados, né? Formação, crescimento e aperfeiçoamento, né? Muito bom. Então, vamos passar aqui. 2. A providência da ressurreição para os homens terrenos, né? A providência da ressurreição para as pessoas na terra. Vamos lá. Então, Deus, né, ele iniciou a sua providência, né, essa providência mais para ressuscitar a humanidade decaída na família de Adão, né, para poder realmente, assim, ressuscitar, né, tudo mais, assim, fazer com que a família de Adão possa chegar à perfeição, né. Então, mas a providência foi prolongada, né, foi prolongada bem mais, porque aqueles que foi confiado uma missão, aqueles que Deus confiou a ele, aquele Deus deu a missão, as figuras centrais que a gente vê ao longo do tempo, eles não cumpriram suas responsabilidades totalmente. Eles não cumpriram suas responsabilidades totalmente, né? Infelizmente, né? Então, por isso que a providência teve que ser prolongada, né? Por isso que a providência teve que ser prolongada, né? Então, 2000 anos bíblicos depois, né? Deus, ele escolheu Abraão, né? Para ser o pai da fé, né? Deus, ele escolheu Abraão para poder ser
né, né, ele escolheu Abraão para poder ser o pai da fé, né? E através dele, ele cumprirá a vontade de Deus, né? Através dele, a vontade de Deus começou a ser cumprida, ou seja, né? Abraão, né, foi o primeiro pai da fé, né? Então, assim, o período de 2.000 anos de Adão até Abraão resultou, né, no estabelecimento do fundamento sobre o qual Deus podia iniciar a providência da ressurreição na era seguinte, né? Então, Deus escolheu Abraão, né, para ser o pai da fé, né? Então, o primeiro pai da fé, né? Então, através dentro do período de 2.000 anos de Adão até Abraão, nesse período de 2.000 anos, de Adão até Abraão, resultou, né? Ele foi possível estabelecer o fundamento sobre o qual Deus poderia iniciar a providência da ressurreição na era seguinte, né? Então, esses 2.000 anos foi até um vitorioso, né? Então, por essa razão, nós podemos chamar, né, esse período de 2.000 anos, né, de idade da providência para estabelecer o fundamento para a ressurreição, né? Nós podemos chamar dessa forma, podemos chamar dessa forma, né? Isso aqui. Então a gente tem aqui a providência da ressurreição no estágio de formação, né? Então, durante o período, né, de 2.000 anos de Abraão até Jesus, né, Deus trabalhou, né, para poder elevar o nível, né, levar o povo ao estágio de formação da ressurreição, né? Tá? E pronto, tá aqui. Tá aqui. Então, Deus ele tentou levar o povo, né, ao estágio de formação da ressurreição, né? Por isso, né, que esse tempo, né, esse período também pode ser chamado de idade da providência da ressurreição em estágio de formação, né? Então, todas as pessoas, né, que viveram na Terra, né, nessa época, né, que é chamada de providência da ressurreição no estágio de formação, elas puderam receber o mérito da idade baseado na obra divina da ressurreição no estágio de formação, né? Inclusive foi nesse tempo que Deus deu a lei do Antigo Testamento, né? Acreditando que na lei e praticando, né? Praticando a lei do Antigo Testamento, né? Assim o povo poderia cumprir suas responsabilidades e ser justificado diante de Deus, né? Então, agora a gente falou aqui da providência da ressurreição no estágio de crescimento, né? Então, devido à crucificação de Jesus, né? Vou até fazer aqui, né? Vamos avançar aqui, né? Aqui. Então, aqui, providência da ressurreição no estágio de crescimento. Então, devido à crucificação de Jesus, né? A ressurreição foi deixada incompleta, infelizmente, né? A ressurreição foi deixada incompleta devido à crucificação de Jesus, né? Que nem se viu aí no Advento do Messias, que foi a conferência passada. Não, a conferência passada não. O capítulo passado, né? O capítulo passado aí, né? E devido à crucificação de Jesus, né? Então, a conclusão, né, foi adiada até o tempo do seu retorno, né? Então, um período de 2.000 anos desde então tem sido um período de prolongamento, né, durante o qual Deus ele tem operado, né, assim, a providência, né, da ressurreição, as pessoas ao estágio de crescimento através da salvação espiritual, né? Então Deus está tentando ressuscitar as pessoas através da salvação espiritual, né? Então por isso que esse tempo, esse período, essa era, né, pode ser chamada de idade da providência, da ressurreição e estágio de crescimento, né? Então todos aqueles que vivem nesta época, né, podem receber o mérito da idade baseado, né, na obra de Deus, né, da ressurreição no estágio de crescimento, né? Todos que vivem nessa época podem estar
podem estar recebendo esse mérito, né? Tudo mais, podem estar elevando ao estágio de crescimento, né? Esse mérito de idade, né? Nessa época as pessoas devem acreditar, né? Na palavra do Novo Testamento, né? Que foi dada por Deus, né? A fim de que as pessoas, né? Possam cumprir suas responsabilidades na providência e serem justificadas. Então, agora vamos falar da providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, né? Que a providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, né? Então, a era na qual as pessoas poderão ressuscitar espiritualmente e fisicamente, né? Por causa do retorno de Cristo, né? Do Senhor, do segundo advento, que será completa da providência da ressurreição, né? Ela se chama a idade da providência da ressurreição é estágio de aperfeiçoamento, né? Então, como sempre, né, todos aqueles que viverem nesta era poderão receber o mérito da idade baseado na obra divina da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, né? Lá que no segundo advento de Cristo, né, o seu segundo advento trará a nova verdade, né? Ele trará, né, uma nova verdade, uma verdade que, como a gente viu, né, ela vai poder assim unir religião e ciência, né, fazer com que as duas, né, unir, né, nessa nova verdade unir, né, a religião e a ciência, né, fazer com que as duas, né, sejam unidas nessa nova verdade, né. Então, e através dessa nova verdade, ele vai cumprir, né, as promessas do Antigo e do Novo Testamento, né. Então, essa nova verdade, né, ela não vai ser chamada de Novo Testamento, né, ela vai ser chamada de Completo Testamento, né, chamada de Completo Testamento. Também tem um detalhe aqui, né, que assim, que é sobre os estágios aqui também, né, quando a pessoa tá no estágio de formação, né, assim, ela tá em espírito de forma, ou seja, né, ela ainda tá, assim, se desenvolvendo, né, assim, formação ainda não é um estágio tão bom, né, mas tá crescendo, né, tá assim, tá crescendo, né, tá num estágio assim, crescendo mais, tá espírito de forma, ou seja, está se desenvolvendo e tudo mais. Já no crescimento, que é a providência da ressurreição no estágio de crescimento, já tá no espírito de vida, ou seja, já tá um pouquinho mais avançado, já tem um certo conhecimento e tudo mais. Já é assim de espírito de vida mesmo, né? Espírito de vida de verdade, né? Realmente, né? E aí, quando é a providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, ou seja, a pessoa já tá aperfeiçoada, domínio direto de Deus, tudo mais, já é espírito divino, ou seja, é espírito divino já, né? Já é espírito divino, né? Então, realmente, é espírito divino. Muito bom. Espírito divino. Então, já assim, aquela pessoa já, né, assim, abençoada, né? Aperfeiçoada, já tem domínio direto de Deus. Assim, a gente já tem, em algumas conferências, assim, acho que, se não me engano, acho que é no princípio da criação, na queda do homem, né? Que fala, né, sobre um aperfeiçoado, né? Assim, acho que é o princípio da criação, né? O princípio da criação. Que fala, né, do homem aperfeiçoado, né? E ele se torna, né? Ele se torna o templo de Deus, ele sente as mesmas emoções, os mesmos sentimentos de Deus, e ele também realmente não consegue cair, né? Ele não consegue pecar, né? Ele não vai ser mais um homem pecador, né? E sim um homem que só serve a Deus, né? Um homem que se torna o templo de Deus, né? Ele se torna o templo onde Deus pode morar, né? Assim, onde Deus possa assim conviver junto, né? Podemos dizer assim.
Então é isso, né? Espírito divino já é nível de reino do céu, né? Realmente. Espírito divino é nível de reino do céu, né? E aqui temos o 3, né? A providência. A 3, né? Ele é a providência da ressurreição para os homens espirituais, né? Providência da ressurreição para os homens espirituais, né? Então, opa, aqui, spoiler. Então, nós já vamos ficando por aqui, né? Nós já vamos parar por aqui, né? Realmente, 21 minutos já, né? Assim, talvez nós já vamos muito, sim, tudo mais. Então, realmente, muito obrigada por ter assistido. Muito obrigado. Assim, eu tô fazendo aqui de noite, né? Assim, eu tô fazendo aqui no dia 8, mas ela vai ser lançada no dia 9, né? Ou não, né? Não sei, acho que eu nem lembro. Não, pode ser até lançada agora, né? Não sei, mas eu vou ver aqui, né? Mas é isso, né? Obrigado. Mas no dia 9 já sai outra, né? No dia 9, que é quarta-feira, já sai outra. Então, é realmente mais uma conferência aí pra vocês que eu vou lançar, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir, ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E é isso, né? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Vamos realmente estar evoluindo cada vez mais, prestando bastante atenção nas palavras e que possamos realmente estar crescendo cada vez mais através dessas palavras ricas em conhecimento, realmente muito, muito poderosas, muito ricas em conhecimento, que possamos através delas estar crescendo, né? Então, é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Muito obrigado. Tchau.